favor. Que Cristo seja revelado no seu coração, para que você possa compreender essa grandeza, esse amor de Deus por cada um de nós. Independente da religião, esqueça nome, não é Cristo, a esperança da glória. Aceite Ele como Salvador da sua vida o tempo inteiro dentro do seu coração. Não é uma mensagem dos crentes, essa mensagem é do Senhor Jesus para nós, de salvação. Ele diz, por intermédio dele, credes em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e glorificou de modo que a vossa fé e a esperança estão firmadas em Deus, por intermédio do Filho. Não foi por intermédio de Paulo, não foi por intermédio de Maria, não foi por intermédio de João, nem de Pedro. Esses homens foram profetas, apóstolos, profetisas, bendita entre as mulheres para dar vida, mas não tem o poder de nos salvar, somente Cristo. E ele está dizendo aqui, por intermédio dele, credes em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e o glorificou de modo que a vossa fé e esperança estão firmadas. A nossa fé, a nossa esperança tem que estar firmada em Deus. É necessário que estejamos firmados em Deus. E 1 João também, nós vamos lá um pouquinho mais na frente, ele diz assim, 1 João 1:7. O poder desse sangue precioso. Ele diz assim: se, no entanto, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Quem que nos purifica? O sangue de Jesus. Então, o único que tira o pecado do mundo é Cristo, sem mácula, sem sujeira. E quando Ele derramou o seu sangue, Ele nos justificou. Então, nós somos justificados pelo sangue. Então, só através do sangue, não adianta nós conhecermos teologia, filosofia, antropologia, sociologia, se nós não conhecermos a eficácia do sangue. Então, nós precisamos ter esse entendimento que o Senhor nos leva, através do Filho, a conhecer e alcançar essa salvação. Nós vamos voltar um pouquinho lá para 2 Pedro. 2 Pedro 3. Nós vamos entender um pouco de tantos questionamentos. É fim dos tempos. Jesus está voltando. Tem 2000 anos que nós estamos nos aproximando para a vinda do Messias. Nós estamos aí, a Terra, em torno de 5.700 anos, e um ciclo se fechando, para a chegada, a segunda vinda do Messias. Mas nem eu, nem você sabemos a hora. Muitos teólogos fazem conta, matemática, e cria um tempo, a gente já se preparou, já quis até morrer, mas só Deus sabe esse momento. Mas que estamos caminhando para Ele, sim. E Ele diz assim, amados, 2 Pedro 3, amado, esta é agora a segunda carta que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com estas recordações a vossa mente sincera. Ele diz, eu quero recordar a vocês. Lá ele fala para nós entendermos o processo do sangue, da morte, da ressurreição. E aqui ele diz, eu quero lembrar a mente sadia de vocês, que eu procuro despertar com estas recordações da palavra a vossa mente sincera, para que vos lembreis, porque tem momento, amados, que nós parece que até esquecemos que nós temos uma vida eterna. Às vezes nós temos uns choques de realidade. Às vezes Deus permite. Às vezes um vírus, uma enfermidade. Às vezes até uma dor de barriga, para a gente entender que a gente
Depende da misericórdia de Deus. Aí ele diz, para que vos lembreis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Quem já leu os livros proféticos, nós já vimos muitos relatos de uma profecia contemporânea. Ele fala que, olha, vocês lembram das palavras proféticas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador que os vossos apóstolos vos ensinaram. Que os vossos apóstolos, vossos pastores, vossos líderes lhe explicaram. Ele está dizendo, olha, lembra de tudo isso? Das palavras que já foram ministradas na igreja, na célula, que você já estudou. Porque às vezes a gente lê, ouve, mas não coloca em prática. Ele diz, antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. Nós temos visto também um evangelho, às vezes, dentro de uma conveniência humana. Um evangelho fácil demais, tudo muito, não tem nada a ver. E ele diz, cuidado, porque tem muitos líderes, mestres, ensinando na sua própria conveniência. Sem levar o evangelho da cruz, o evangelho da morte da carne, né? De renúncia. E ele está dizendo para a gente ter cuidado, atentos, voltar para as escrituras, ficar atento à palavra. Eles proclamarão o que aconteceu com a promessa da sua vinda. Aí eles falam, não precisam ficar desesperados. Não, o que aconteceu com a promessa da vinda, que até agora nada acontece? E tem muita gente levando um evangelho cheio de liberdade, de libertinagem, como se fosse um entretenimento. Dizendo, cadê? Até agora não acontece nada, cadê essa vinda? E às vezes nós temos visto aí os jovens pecando e achando que Jesus não virá, que não tem um juízo, que não tem um julgamento. Ele diz, ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Tipo assim, vamos curtir enquanto há tempo, porque não está acontecendo nada, tudo está do mesmo jeito desde a criação. E lá nós vimos Pedro também dizendo que Cristo está desde a fundação. Há um projeto de Deus para mim, para você. No entanto, deliberadamente, eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, aí aqui é uma palavra de confronto, o próprio Pedro diz, e no entanto, deliberadamente, eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra, desde a antiguidade, da palavra de Deus foram criados os céus, com a palavra de Deus, foram criados os céus e a terra. E esta foi formada da água e por meio da água. Haja mar, haja tudo. Deus foi dando ordem e as coisas foram acontecendo. As cartas de Pedro, ela é escatológica também. Eu digo, ontem eu até comentei com um irmão que a Bíblia ela é escatológica de Gênesis e Apocalipse. Ela aponta para o Messias, ela aponta para a vinda de Cristo. E ele diz, ora, por intermédio da mesma palavra. Palavra de quem? Do Senhor. Os céus e a terra que hoje existe estão também preparados para o fogo. Essa terra, ela vai passar por um momento que o Senhor vai destruir. Quando os discípulos ali olhou para o templo de Herodes, aquele monumento, Senhor, e esse grande templo? O Senhor disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Às vezes as pessoas não gostam de ouvir
O que Deus irá fazer? Gente, Deus é dono de tudo. Ele é o meu dono, Ele é o seu dono. Esse ar que nós respiramos é dEle. Esse fôlego é dEle, tudo é dEle. Ele é dono. Ele faz o que quer, como quer, na hora que quer. Porque nós amamos viver e a gente fica com medo, achando que Deus é mau quando Ele tira alguém da terra, quando Ele faz alguma coisa. Ele diz: preparados para o fogo reservado para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Para a total destruição. Quem são os ímpios? Aqueles que não creem em Cristo. Aquele que blasfema, que não acredita na morte, na ressurreição. São os ímpios. E só teremos salvação através da pessoa de Cristo. Eu quero falar isso com todo amor. Não sou eu que falo, é a Bíblia, é a palavra do Senhor. Ele diz: para a total destruição do ímpio. Contudo, amados, não há princípio que não deveis esquecer. Contudo, amados, há princípios que não deveis esquecer. Que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não está dentro de uma caixinha, de um calendário, de um relógio, de uma hora. Para Ele um dia é como um ano é como um dia, 1000 anos é como... Deus é Deus. Ele não cabe dentro de uma caixa de religião, de uma caixinha dos meus pensamentos, porque eu penso assim, Deus tem que ser assim. Não, Ele está além, acima de tudo isso. Ele diz: o Senhor, Ele diz para você não esquecer disso. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer. Não esqueça, não. Deus é Deus do tempo. Que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa. Tudo está no controle e domínio de Deus. Tudo. Não precisa ficar amedrontando. A besta fera. Não, é Cristo, a esperança da glória. Só precisa crer, não fique com medo, amedrontado, porque vem uma... Não, é salvação. É Cristo em mim, a esperança da glória. Ele está dizendo isso. Alerta, terra. Como julgam alguns, ele diz: o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Como lá em cima ele falou dos falsos profetas, dos escarnecedores da palavra, que às vezes julgam, ficam contando os dias e faz da sua própria teologia o seu tempo e diz que Jesus vem assim. Ele diz: ei, vocês não sabem, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça. Esse é o projeto de Deus, que ninguém pereça. Ele morreu por todos, mas para que todos se salvem, é necessário que você aceite o plano da cruz. Não tem salvação. Mas Jesus já morreu por todos nós somos todos salvos. Não, eu tenho que aceitar, eu tenho que querer, eu tenho que confessar com a boca e crer com o coração. Eu preciso crer, eu tenho que ter uma atitude, uma ação de fé, para que esse projeto se estabeleça na minha vida. Mas que todos cheguem a um arrependimento. Para que todos cheguem a um arrependimento, é necessário que você se arrependa, que eu me arrependo. É necessário que essa tomada de atitude esteja em cada um de nós. Que os nossos corações estejam crendo e os nossos lábios confessem que o Senhor é o Salvador. Ele que pagou o preço por nós. Ele diz: o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo. Por isso que eu te digo, ainda não é o coronavírus que vai nos arrebatar.
vai ser como um estrondo. Só se Deus soprar e todos partir para a glória, mas será muito rápido, será como um ladrão. A som de um terrível estrondo, meu Deus, pastor. É o terrível de Deus. Um terrível estrondo, Axel. Às vezes a gente lê e passa e não vive verdadeiramente, né? Que é algo assim literário, irá acontecer. Um estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. Misericórdia. Igreja, acorda. Isso aqui é uma promessa que irá se cumprir. Tudo pode passar, irmãos. A minha palavra, ela pode ser, eu falar algo hoje, amanhã eu me arrepender. O presidente pode falar algo e amanhã ele mudar. Mas isso aqui, tudo que está escrito, ele irá se cumprir. Então essa palavra não passa. Isso aqui é fato, irá acontecer. A terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. Então lá fala que na primeira vinda, quando o Senhor destruiu a terra, Ele destruiu com água. Mas a vinda de Cristo virá com fogo. Aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Aquele dia os céus se dissolverão pelo fogo e todos os elementos ardendo se dissiparão com calor. Ei, pastor, é muito fogo, é muito calor. Então, precisamos estar preparados para estarmos no arrebatamento, porque a igreja será arrebatada. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Isso aqui é para os que creem, é para os que confiam. Nós estamos aguardando a nova terra, os novos céus, onde habita a paz, a justiça, a alegria, o amor, a generosidade. Que é essa nova terra, esse novo céu. É necessário que nós entendamos que ele diz assim, voltando um pouquinho lá no versículo 10, entretanto o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus, ele não fala de um céu, os céus, estrelas, nuvens, os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, o cósmico. Então assim será uma grande destruição. Mas quem está em Cristo, quem tem essa vida conectada com o Senhor, ele diz que todavia, confiados em sua promessa. Qual é essa promessa? A promessa da salvação, a promessa da cruz. Esperamos novos céus, novas estrelas, novas nuvens, novas galáxias, nova terra, onde habita a justiça. É um novo tempo. Então nós não temos que temer, viver em desespero, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso aqui é uma promessa de vida, é uma promessa de alegria, de paz para os nossos corações. Ele diz, por isso, amados, enquanto aguardais este evento, esforçai-vos para que sejais encontrados. Por isso, amados, enquanto aguardais, nós estamos aguardando, pastor. Aguardando estes eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por Ele em plena paz e santo gozo tenho em Ti, ó meu Jesus. Precisamos estar nessa plena paz, sem mácula, livre de culpa diante dEle. Tira essas culpas, tira essa angústia da tua alma, esse medo. Ei! Ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não temei mal algum, não temos que temer, porque Ele é a nossa vara, Ele é o nosso cajado. Nós precisamos estar sustentados no Senhor. Ele diz, considerai que
longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade. Esse tempo demorado aí é uma oportunidade para que possais receber a salvação. Há tempo para você que talvez não tinha entendido esse projeto. Assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu. Amados, pregue para aqueles que estão no hospital, para aqueles que estão talvez no leito de morte. Leve essa palavra. O nosso Deus é o Deus que sara, que cura, que perdoa, que salva. Ele diz: olha, eu fui longânimo com você porque eu quero te salvar. Eu quero que você confesse ao meu nome como Salvador da sua vida. Irmão Paulo também vos escreveu de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Paulo escreveu. As cartas de Paulo nos ensina a compreender quem é Cristo. Ele diz, ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre este assunto. Paulo é incansável em falar desse amor. Paulo não falava só porque eu sou crente dentro de casa. Não, Paulo saía, Paulo ia para as tempestades, Paulo entrava nos navios, ia para Roma, Paulo visitava, escrevia, mandava cartas. Paulo usava a palavra para levar o evangelho a toda criatura, e ele não cansava de falar, escrevendo, decorrendo nela sobre esse assunto, nas quais existem trechos difíceis de entender. Que assunto era esse que Paulo falava? Da vinda de Cristo, da ressurreição, da morte, da salvação. Ele diz, tem assuntos que são difíceis de entender, porque Paulo ele tem uma linguagem muito rebuscada, e às vezes realmente a gente tem que orar muito, jejuar muito para entender os mistérios que Paulo escreve. Paulo tinha uma conexão muito, muito forte com Deus. Ele via coisas inefáveis. E às vezes ele tinha que descer, como o pastor Siqueira sempre fala, descer para chegar à nossa altura, né pastor? Que ele tinha assim um entendimento muito profundo. E Pedro era meio chucrozinho, e ele diz, olha, tem umas coisas de Paulo que é difícil de entender, porque são muito tratadas. A linguagem de Paulo era uma linguagem muito culta, né? Ali ele foi formado aos pés de Gamaliel, mas ele era simples quando ele falava do amor de Cristo. Mas tinha coisa que Pedro dizia assim, às vezes são difíceis de entender. Ele escreve o mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nela sobre este assunto, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes insensatos, como fazem também como as demais. A gente observa que Paulo nunca mandou uma carta para Pedro, mas Pedro escrevia, Pedro lia as cartas de Paulo. Então Pedro tinha assim uma certa admiração por Paulo. Fazem também como as escrituras para a própria destruição deles. Tem pessoas que pegam as escrituras e traz ela para a própria destruição, porque eles entram em uma conveniência. Eu penso assim, aí eles acham algum aparato nas escrituras para ser conivente com a conveniência do pecado, a viver assim. E ele diz que muitos também liam as cartas de Paulo e queriam viver dentro dessa conveniência acomodada espiritual. Sendo assim, amado, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que não têm princípios morais. Tem pessoas, irmãos, que não vivem o evangelho e quer pregar um evangelho errado. Não vive e quer viver talvez do evangelho. Nós precisamos pregar o que vivemos e viver o que pregamos. E ele diz, vindo a perder a vossa segurança e cair. Então, cuidado, vamos ter muito cuidado. O evangelho ele tem que ser poder de Deus na minha interioridade. Eu tenho que pregar verdadeiramente aquilo que eu vivo, aquilo que eu creio, aquilo que eu sou. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso
Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora, no dia eterno. Amém. Que carta linda. É uma carta contemporânea, essa carta de Pedro, para nós. Para que nós venhamos ter cuidado e voltar para as Escrituras, voltar para o Evangelho. Leia mais o Novo Testamento, leia o Novo Testamento, leia uma, leia duas, leia três, leia 10 vezes as cartas de Paulo, volte lá para Jesus, leia as parábolas de Cristo, contemple, imagine um cenário, Cristo falando ali para as viúvas, falando para os cegos, falando para os endemoniados, falando para os enfermos. Ei, leia mais. Se você não entende, às vezes, o Velho Testamento, mas leia o Novo. Que esse é o novo mandamento, é o novo mandamento de Cristo. Procure conhecer mais as Escrituras. Seja bereano, risque a sua Bíblia, entendam, procure conhecer, não para contenda, mas para a salvação, para a cura, para a libertação das nossas vidas. Às vezes você fica no YouTube só vendo mensagens prontas. Pare com isso. Leia a Bíblia, busque a revelação do Senhor, porque ela é viva e eficaz. Leia mais. É muito fácil ficar ouvindo o dia todo. Pastor tal, pastor fulano. Tenha a sua experiência com Deus. Leia mais a Bíblia. Estude. Quando você aprender a estudar a Bíblia, você não precisa de outro livro, não. A Bíblia, ela é completa. A Bíblia é completa. Ela tem tudo que você precisa. A Bíblia, ela é um ensino. É um manual para o homem, para nós aqui na terra. Então, procure conhecer a palavra. Leia a Bíblia. Busque o poder do sangue de Jesus. Para nós finalizarmos, abra sua Bíblia lá em Apocalipse 12. Apocalipse 12, 11 diz: eles, portanto, o venceram por causa de quê? Do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra. Nós falamos o quê? Palavra e sangue. Se você não estiver alinhado com a palavra, vivendo essa palavra dentro da tua interioridade, entendendo que o sangue do Cordeiro é que nos faz vencer, o testemunho que anunciaram, posto que face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Ei, o sangue do Cordeiro, ele paralisa o poder da morte. Nós não iremos morrer, nós teremos uma vida plena com Cristo. Quando Pedro diz que o dia do Senhor chegue para nós, quando nós estiver em plena paz e santo gozo, que nós estiver com a alma tranquila, preparada, ele diz: sendo assim, celebrai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolerizado, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para o seu fim. O sangue do Cordeiro extermina todo o mal. Satanás não terá êxito. A palavra diz que o tempo dele é contado. Então, para de temer. O Salmos 23, ele nos ensina a não temer. Ele ensina que o Senhor é o nosso pastor. Deixa Jesus ser o seu bom pastor. Deixa Cristo conduzir a sua casa, a sua família em pastos verdejantes, em águas tranquilas. Vamos deixar de tanto medo e vamos crer que o sangue do Cordeiro, ele paralisa o espírito de morte que possa tentar tocar na sua casa. Que o Senhor nesses dias venha trazer esse entendimento ao teu coração, para que nunca mais você venha perecer com medo, com angústia, com pavor, mas crê que só o Senhor é Deus para nos curar, para nos libertar, para paralisar todo o mal. E hoje nós estamos aqui no culto de cura e libertação. Eu quero deixar essa palavra para todas as igrejas, para todos que nos ouvem, que receba essa palavra de fé, de entendimento para o seu coração. Que nós estamos sim sendo preparados
para morar no céu com Cristo. E Ele diz que é para todos esse projeto, esse plano. Nós acreditamos no poder universal de Cristo, que naquela cruz do Calvário Ele não morreu só por A, B ou C, Ele morreu por todos. Mas é necessário que para que nós sejamos salvos, nós temos que voltar para a cruz, reconhecer esse plano e dizer: com o coração eu creio e com a boca eu confesso que o Senhor é o meu Salvador. E eu quero desejar a todos um resto de semana de paz, de alegria, que vocês possam buscar essa palavra, crer no poder de Deus, e que nós possamos breve, muito breve, voltar a nos reunir como igreja. Que coisa boa é viver unidade, é congregar, é chegar na porta da igreja e abraçar o irmão. Isso faz falta para nós. Isso é bom, isso é saúde, isso é terapia para nossas almas. Que o Senhor os abençoe. Nós vamos cantar mais um louvorzinho aí, um trechinho aí, né, Axel? Para nós orarmos e agradecer esse momento. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba a muralha. Fecha seus olhos aí onde você está. Ouça essa canção e deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu coração. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Tenha um encontro com Deus nessa noite. Só Ele para derrubar muralhas, para destronar as mentiras de Satanás que tem assolado a terra. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras. Deixa ser derrubadas as muralhas da incredulidade, do medo, da tua interioridade. Traz luz para as sombras. O Senhor está curando nessa noite. Coloca a mão no seu coração e deixa o Espírito Santo de Deus te curar. Ore pela sua família, pelos seus pais, pelos seus filhos, pela sua cidade. As muralhas estão sendo destronadas, quebradas. Oh, Espírito Santo de Deus, move os céus a favor de cada ouvinte nessa noite, Pai. Senhor, quer um encontro contigo nessa noite. Ora la bala xabaralara cantare balamanaias. Deixa o amor de Deus penetrar no seu coração. Ele quer um encontro contigo nessa noite. Coloque diante do Senhor as tuas causas, seja ela em que nível for, seja financeira, seja conjugal, seja na tua saúde. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Oh Deus Santo, glorioso, nós estamos aqui como igreja, intercedendo pela nossa nação, intercedendo pelo nosso presidente, os nossos gestores. Toma nas tuas mãos, Senhor, o governador do Pará, os prefeitos das nossas cidades, Pai. Toma nas tuas mãos, dá direção, Senhor, aos gestores, ó Deus. Nós oramos, ó Pai, pela vida dos pastores, líderes, Senhor, que se preocupam nesse momento, se preocupam com as ovelhas, se preocupam, Pai, ó Deus, com aqueles que estão enfermos, com os aflitos. Oh Senhor, nós intercedemos, Senhor, pela vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Que cadeias sejam quebradas, que as ações do inimigo sejam destronadas, em nome do Senhor Jesus. Que haja cura nos lares, que haja cura, manifestação do teu poder, Senhor.
Assim nós oramos e te pedimos e te agradecemos, ó Pai, por esse momento sublime, momento de paz, momento de alegria, porque Tu é a paz. Tu és, Senhor, o caminho, a verdade e a vida. E em Ti nós queremos, ó Deus, gerar nos nossos corações a verdadeira paz que excede o nosso entendimento, Pai. Toma cada um aqui nas Tuas mãos. Eu te louvo pela vida de cada discípulo, pela vida de cada dizimista, ofertante da Tua casa, que tem mantido, Senhor, a Tua obra, que temos, Senhor, sido solidários uns com os outros, Pai, na necessidade de cada um, ó Deus. Abençoa, Deus, o Teu povo, fortalece a Tua igreja. Deus, não deixa faltar o pão de cada dia nos lares, na vida daqueles que estão desempregados, Pai. Que nós possamos, ó Senhor, ser o suporte uns dos outros nesse momento de dificuldade. Ó Deus, assim eu abençoo cada filho, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo se estenda sobre cada lar, sobre cada morador dessa cidade. Nós oramos pelos pastores e líderes de Jacundá, de Baião, de Canaã, do Breu. Toma os nossos pastores que estão debaixo das nossas coberturas nas Tuas mãos, Pai. E por todos os pastores da nação brasileira, nós oramos, ó Pai, pela terra, clamamos pelos céus de Israel. Toma, Deus, Jerusalém nas Tuas mãos. Que haja, Senhor, que haja aliança com os céus de Jerusalém. Que nós possamos estar conectados com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.